Grande do Norte. Nosso convidado agora é Rondinelli Oliveira, que é o diretor-presidente do IDEMA Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo ao Espaço Cidadão. Boa noite, Robson. Boa noite, Rio Grande do Norte. Prazer tê-lo conosco. E eu gostaria que você pudesse compartilhar com o nosso telespectador essa visão do IDEMA como um parceiro do desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Porque por lá nós sabemos que passa a concessão de licenças ambientais importantes, porque sem elas não se investe e não se gera emprego e renda. Exatamente, Robson. O IDEMA, dentro da sua concepção geral de sua existência, tem várias atribuições. E uma delas, de grande magnitude, é o licenciamento ambiental, que culmina após a sua emissão, com a permissividade da construção de diversos empreendimentos ou atividades. Licenças essas que vai de uma simples atividade a uma atividade mais complexa, como, por exemplo, a operacionalidade de um parque eólico ou de uma atividade de exploração petrolífera, como no caso da Petrobras. Essa licença ela tem o seu cunho diante da sua classificação, ela pode ser uma licença simplificada, pode ser uma licença de instalação, ou mesmo após, no trâmite final, uma licença de operação que vai dar essa permissão, que vai permitir com que aquele empreendimento, aquela atividade possa funcionar. Então, hoje a gente tem a consciência de que não existe desenvolvimento se não houver essa união com o meio ambiente. E para que haja o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Norte, essa situação, essa discussão, ela tem que andar os dois juntos. Então, não é à toa que o nome do órgão, que tem como sigla IDEMA, é Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente. Então, nós temos essa preocupação muito forte na nossa filosofia, enquanto instituição, enquanto sua existência. Eu me recordo, você como diretor-presidente, hoje diretor-presidente do IDEMA, mas há tempos atrás, com outras gestões, outras administrações, muito se reclamava que o Rio Grande do Norte às vezes não tinha projeto, então as licenças estavam emperradas e porque as licenças estavam emperradas não se conseguia captar recursos para investimento e geração de emprego e renda no Rio Grande do Norte. Como é que está hoje a situação de concessão dessas licenças ambientais, né? Quantas nesses 7 meses de gestão já foram concedidas? Exatamente. Como você colocou, a licença ambiental ela tem essa função de adequar o empreendimento às condições, ou seja, adequar a permissividade da lei. E aí a gente, diante dessa visão, vem otimizando diante de alguns segmentos esses procedimentos. Recentemente, agora no mês de junho, a gente conseguiu consolidar o licenciamento ambiental eletrônico, que é um procedimento onde o interessado ele pode acessar o site do IDEMA e lá vai ter o CISLIA, que é o licenciamento eletrônico, no site www.idema.rn.gov.br e, à luz de uma orientação, de uma parceria que a gente criou junto com o SEBRAE, ele pode solicitar o seu licenciamento de forma direta, todo eletrônico. E a gente tem algumas situações onde o licenciamento ele consegue responder numa velocidade de que a licença consegue sair, em alguns casos mais simples, como é o caso de dispensa, em até 2 dias, ou seja, em 48 horas. E também adotamos diversas práticas que conseguiram dar resolução a alguns processos que estavam, de certa forma, demorando um pouco naquela casa. E isso permitiu, ao longo dos últimos 6 meses, que foi a nossa contabilidade última feita, nós já havíamos concluído mais de 2.000 processos, ou seja, 2.000 licenças a mais que foram lançadas, que foram emitidas, 2 licenças mil a mais que permitirão a instalação ou a renovação de um empreendimento que já estava operando. E isso é muito salutar para o desenvolvimento do Estado, porque ele permite que aquela empresa esteja regularizada e permite, assim, que ela possa acessar o crédito que todo agente financeiro hoje, para emitir algum tipo de empréstimo, por exemplo, ele requer que a empresa esteja regularizada. Então, isso é um ponto de desenvolvimento para o Estado muito forte, porque, como a gente sabe, no último mês passado, o
o jornal Folha de São Paulo publicou uma nota avaliando todos os estados do Brasil, e o RN foi um dos poucos estados do Brasil que entrou na contramão da recessão, ou seja, houve um aumento de investimentos, principalmente da parte privada. E isso a gente tem a felicidade de saber que esse procedimento, esse andamento, nós, desse atual governo, principalmente o IDEMA, nesse ponto específico, a gente fez parte e vem contribuindo de forma significativa. Gostaria de saber de Rondinelli, qual é a posição do IDEMA que deverá ser recomendada ao governador Robson Faria em relação à questão da lei do camarão que foi aprovada na Assembleia Legislativa por 23 votos a 1. Né? Há uma expectativa dos caçicultores pela sanção do governador Robson Faria. É esse o pensamento do IDEMA? Robson, isso é um tema, a caçinocultura é um tema muito, eu diria que até de certa forma polêmico, porque ele envolve diversos fatores esses que são originados principalmente devido à sua forma que iniciou sua exploração. E isso, como tem digamos que resumidamente existem duas frentes, ou seja, uma que é contra e que é a favor, e nós que compomos o governo do Rio Grande do Norte hoje, a gente vem participando dessa discussão. Nós temos técnicos altamente qualificados na casa, pessoas que têm doutorado na área, e nós temos a orientação geral nessa discussão que a atividade ela tem que ser regularizada, ela tem que ser discutida, e a regularização vai trazer a legalidade toda e qualquer discussão que haja que não esteja esclarecida em legislação federal. Nós temos a consciência de que essa regularização é necessária. Quer dizer que essa lei ela está em sintonia com o que diz o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, o próprio Ministério do Meio Ambiente e também a lei federal. Ela não está em dissintonia, ela está conectada com esse sentimento. E foi assim construída a lei estadual. Aí eu pergunto, o IDEMA tem esse mesmo sentimento, nesse mesmo alinhamento, ou vai mais no caminho do IBAMA, que está fazendo a confusão maior do mundo? Às vezes parece até que está contra o crescimento do Rio Grande do Norte. Não, nós não temos nenhuma opinião nem contra nem a favor do nosso colega da esfera superior da União, o IBAMA. Nossa opinião é no sentido de que IBAMA local, né? Porque o IBAMA nacional posicionou-se favorável a essa regularização, né? Nós temos a opinião, Robson, de que é um ponto de discussão, existem processos que estão em andamento na esfera judicial sobre esse tema, e que a gente vai orientar o atual governo no sentido de que seja tomada a decisão mais acertada para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Norte, e decisão essa que leve em consideração a preservação e a conservação ambiental, ou seja, é aquilo que eu falei em momentos anteriores. Tem que haver essa união de desenvolvimento com sustentabilidade, porque se não houver a sustentabilidade, não há como ela ser propagada e como ser a sua continuidade ao longo do tempo. Gostaria de saber de Rondinelli Oliveira, diretor-presidente do IDEMA Rio Grande do Norte, que projeto existe do IDEMA para a melhoria do Parque das Dunas, tão utilizado pelas pessoas, né, pelas famílias, né, que frequentam esse parque como uma opção de lazer e de cuidados com a saúde também, espaço excelente para caminhadas. Robson, nós temos no estado do Rio Grande do Norte hoje 9 unidades de conservação, e o Parque das Dunas seria não mais importante, mas uma das mais importantes devido à sua composição, devido ao seu tamanho, que tem aproximadamente em torno de 1.200 hectares, e devido principalmente à sua localização, que é uma área de grande importância que está localizada dentro do maior centro urbano, que é a nossa capital. Frente a isso, a gente vem trabalhando, desenvolvendo esse novo governo, algumas etapas para acrescentar algumas melhorias. A primeira dela, a gente acabou de concluir um termo de referência para fazer a revisão do plano de manejo, porque toda unidade de conservação tem seu plano de manejo, que nada mais é do que as regras estabelecidas numa lei, determinando aquilo que pode ou aquilo que não pode, dando todas as diretrizes de uso e ocupação daquela unidade. E a gente vai, logo após concluir essa revisão, a gente tem como objetivo realizar a implantação de alguns equipamentos esses que vão ser inseridos em
outros pontos do parque, não só aquele do Box dos Namorados, e que vão ampliar suas atividades, como, por exemplo, prática de arborismo, trilhas maiores, ciclovias, outros espaços para caminhadas, e isso vai trazer melhor qualidade de vida para toda a população de Natal e aqui frequenta essa cidade. E, diante disso, alguma outra novidade sobre essa gestão do parque, né? Que outros espaços criados seriam esses? Fora aquela parte do Bosque dos Namorados, em que lugares específicos dessas trilhas, por exemplo, seriam colocados outros equipamentos para o lazer da população? No termo de referência que está sendo construído, a gente coloca como premissa desse estudo, e que já vem sendo observado, 2 pontos principais. Um seria ao longo da Avenida Engenheiro Roberto Freire, e outro ponto seria ao longo da Via Costeira. E esses 3 pontos estarão interligados através de trilhas e de espaços como esse, de ciclovias e espaços para caminhadas para fazer essa integração. Aquela parte da Via Costeira é Parque das Dunas ainda, né? Porque muito se fala que é uma área do Exército, ou não? Só para você compreender e toda a população que está nos assistindo. Um Parque das Dunas, ou como qualquer outro parque, ele pode ter mais de um proprietário quanto o solo. E existe um decreto ou uma lei que delimita a sua área poligonal. Então, todo e qualquer esse espaço verde que está nesse entorno ali da Engenheiro Roberto Freire, que adentra ali próximo ao centro de convenções e que desce em toda a Via Costeira e vai até Mãe Luísa, faz parte e compõe o Parque das Dunas. Mesmo tendo uma parte que pertence ao governo do Estado e outra parte que pertence ao Exército Brasileiro. Exatamente. Isso que você colocou agora do Exército, do governo, corresponde à titularidade, mas a definição do que é parque foi estabelecida no decreto estadual. Para finalizar, temos aqui a pergunta do presidente da Associação Norte-Rio-Grandense dos Criadores de Camarão, Orígenes Monte, que está nos acompanhando aqui. Por coincidência, acabei de falar em assunto de camarão. Ele pergunta, na sua concepção pessoal, carcinicultura é atividade agro-silvo-pastoril? Robson, é uma pergunta muito técnica, essa que o senhor Orígenes fez, e aí a gente já teve diversas discussões internas na casa, e aí é uma pergunta que, eu diria até que ela define muitos questionamentos. E nós, internamente ao IDEMA, nós temos um conceito, à luz dessa discussão que foi formada, é que a atividade agro-silvo-pastoril ela é diferente do sistema agro-silvo-pastoril. E aí, talvez, algumas pessoas não consigam entender com clareza esse conceito, mas eu vou colocar de forma simples. Quando eu coloco a palavra atividade, eu estou me referindo a qualquer elemento que compõe um dos 3. A produção agrícola, como exploração de mamão, exploração de soja, exploração de cana-de-açúcar. Silvio vem de exploração de florestas, de exploração de plantio, por exemplo, de eucaliptos, exploração do plantio de pinos, por exemplo, para a produção de celulose. E pastoril, que é a parte de produção da parte animal. Isso eu estou me referindo à atividade agro-silvo-pastoril. Quando eu coloco sistema agro-silvo-pastoril, então eu tenho que colocar esses 3 elementos em sinergia. Os 3 têm que estar acontecendo de forma simultânea e naquele mesmo elemento. Então, de certa forma, existe uma pequena divergência nesses conceitos que... Mas qual o seu entendimento pessoal? Porque essa foi a pergunta do Orígenes. Então, especificando, à luz desses conceitos que a gente tentou aqui de forma resumida explicar e colocando que a carcinocultura é uma atividade que é a criação de um animal, então a gente poderia dizer de forma simplista, sem entrar em maiores detalhes, que isso aqui a gente passaria um dia e uma noite discutindo, é que a gente poderia sim classificar ela como uma atividade que se enquadra à luz do conceito que é estabelecido pela literatura. Ok, eu quero agradecer a sua participação. O tempo realmente chegou ao fim, não dá tempo de desenvolver mais esse tema, que é bastante interessante, mas eu agradeço a sua participação no nosso Espaço Cidadão. Rondinelli, seja sempre bem-vindo. Obrigado, Robson. Estamos à disposição para maiores esclarecimentos.
Ficamos aqui com o nosso Espaço Cidadão desta noite. Um grande abraço e continue sempre ligado na nossa TV União. Segunda-feira, o nosso Espaço Cidadão estará de volta ao vivo com a sua participação. Até lá.